Então, gente, boa noite. Hoje eu vou dar continuidade a algumas coisas que eu falei da aula passada, mas eu vou dar uma atropelada também. Depois eu vou voltar a ser um pouco mais técnico. Hoje o objetivo eu quero habilitar todo mundo logo a trabalhar com Sketchfab. O objetivo da aula de hoje, então, é dar uma melhorada no cogumelo aqui e levar ele, postar ele no Sketchfab. Eu vou fazer isso, vocês não precisam fazer juntos. Depois eu libero vocês para fazer como atividade, tá? Esse cogumelinho, ele já está aqui com material e tudo. A ideia é que a gente vai exportar ele e vai implementar ele no Sketchfab, tentando pegar esse look, tá? O arquivo está chegando para vocês com um plano infinito. Veja que eu já distribuí em coleções. E uma coisa super importante que eu vou estar insistindo com vocês o tempo todo, tá? A gente precisa começar a saber organizar as coisas no Blender, aliás, com qualquer software que a gente trabalha. Mas no Blender, o Blender dá muita, digamos assim, possibilidade da gente organizar. Então eu coloquei a cena aqui organizada, a coleção padrão, né, o grupo padrão, o collection, ele só está com a câmera, com um fundo infinito, que é esse fundo verde aqui, tá? E um spot, que é essa luz que está dando essa iluminação aqui quando a gente está visualizando como render. Se a gente visualizar como... Como é o nome disso aqui que eu sempre esqueço? Como solid, que é onde a gente modela, está desse jeito, mas se eu visualizar como material, está assim. E se eu visualizar como renderização... Então, eu tenho aqui o grupo cogumelo, tá? Aqueles ícones dos filtros que eu falei na aula passada estão ativados. Faltou ativar aqui, dever de casa, estatística, tá? Então, beleza. Temos o cogumelo e já dá para ver, em relação à vez passada, que ele está como flat e não como smooth ainda. Vamos chegar lá, tá? Ele está aqui no Blender, na área de materiais. Existem dois materiais, cogumelo topo e cogumelo tronco. Não vou dar aula de material, mas já está configuradinho aqui esse material. Vocês podem também mudar a cor base e tal. Mas a ideia é ver como é que isso é traduzido para o Sketchfab, tá? E, de novo, eu não estou fazendo propaganda do Sketchfab, eu estou utilizando o Sketchfab como um modelo de uma engine de interatividade em tempo real para que a gente tenha como base. Poderia estar fazendo a mesma coisa aqui, implementando no Unreal, implementando no Unity, e eu vou fazer isso a seu tempo. Mas vamos começar com uma engine simples para a gente poder trabalhar, tá? Esse cogumelo, ele foi feito a partir de uma primitiva círculo. Eu vou tentar refazer ele rapidinho aqui, não vai ficar tão bonitinho, porque eu fiz agora de tarde, deu tempo de eu ficar fazendo as curvinhas e tal, mas só para mostrar para vocês rapidamente como é que ele foi feito, eu vou dar uma desativada aqui nessas coleções, é uma forma da gente visualizar rapidamente, e ligado, vou criar uma coleção nova, novo cog, novo cogumelo. Só para mostrar para vocês como é que foi feito, tá? Então, eu utilizei adicionar, malha, e existe uma malha aqui chamada círculo, tá? Essa malha círculo, quando você abre toda a primitiva que você cria, ele abre essa caixinha aqui, às vezes a caixinha está encolhida, às vezes você pode abrir, e o círculo é um negócio bem legal para a gente trabalhar com formas cilíndricas, dá para fazer um bocado de coisa a partir dele. E eu vou começar diminuindo o número de vértices para fazer um polígono. 6, eu não me lembro com quantas eu fiz, mas acho que eu fiz com 6. Vamos fazer com 6. Mas eu até me arrependi, sabia? Depois que eu poderia ter feito com 8, ficaria melhor. Veja que esta quantidade aqui, é claro que vocês estão pré-visualizando aqui que eu estou fazendo o tubo principal o cogumelo ele é um tubo, né, com curvinhas e tal. E eu estou projetando o cogumelo de uma forma o mais simples possível, porque essa é uma técnica básica, é a gente trabalhar com poucos polígonos para depois subir a quantidade de polígonos, tá? Tem vantagem nisso, é mais fácil controlar do que já começar com o cogumelo muito detalhado, beleza?
Eu vou repetir do jeito. Eu faria com 8 hoje, depois me arrependi, mas vamos de 6, que foi com o que eu fiz. Certo? Bom, eu estou no modo objeto. No modo objeto, eu não tenho acesso a trabalhar com as formas geométricas, os vértices, as arestas e tal. Então, eu vou começar Edit Mode, tá? E aqui eu vou escolher ou vértice ou aresta. Pode ficar como aresta aqui, vai ao gosto do freguês. Eu vou trabalhar com extrusão. Extrusão é uma forma de você espichar ou criar faces, criar novos vértices, novas entidades da malha, puxando uma, a partir de uma. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou selecionar este lado e vou apertar extrusão. Eu nunca utilizo essas barrinhas do lado aqui, porque eu sei que o atalho de extrusão é a letra E. Mas se eu for pesquisar aqui, adicionar cubo não é o caso, extrudar região, tá vendo? Ó, e ele me diz aqui que o atalho é a letra E. Se eu clicar aqui para fazer interativo, para quem gosta de fazer interativo, ele tem, ó, ele cria uma nova face a partir do desdobramento. Honestamente, eu não uso muito isso aqui, mas fica ao gosto de vocês, como vocês querem fazer. Até porque eu vou extrudar e eu quero extrudar para cima. Eu quero subir o cogumelo, tá? Então, depois de apertar a letra E e deslocar o mouse, eu vou travar o eixo vertical. E no caso do Blender, o eixo vertical é o eixo Z. Veja que a gente tem em verde aqui na tela o eixo Y, a gente tem o eixo X e o eixo Z, ele é o eixo vertical. Se eu não travar, veja que ele está solto, tá? Eu preciso do eixo funcionando. Outra coisa muito importante também, vamos aproveitar isso, eu vou até apagar isso aqui e começar de novo. É super importante, tudo que eu for modelar, eu modelar a partir do 000. O Blender tem esse pontinho vermelho e branco aqui, que é o cursor, tá? Existe até um controle aqui que a gente pode mudar o cursor de posição. Aonde eu botar o cursor vai ser onde eu vou criar um objeto. Ó. Certo. Só que eu quero trabalhar... Opa, estou com o cursor, tenho que tirar isso aqui. Eu quero trabalhar a partir do centro, tá? Vocês não têm ideia de como isso é importante. Mesmo que o objeto depois vá para um outro lugar, nós vamos trabalhar centrado. Para trazer o cursor para o centro da tela, tem um atalho que vai aparecer para vocês aqui. Eu vou falar rápido, depois vocês podem ver com calma. É o Shift C, de centro, tá? Apareceu aqui do lado. O Shift C joga o cursor 3D para o centro e a partir daqui é o que eu posso criar o objeto. Qualquer objeto que eu criar a partir daqui, o objeto vai estar centralizado e é muito importante. Vou voltar a criar o meu círculo, certo? Não em Edit Mode, mas em Object Mode, e depois eu entro em Edit Mode. Tá, eu estou aqui com a seleção de Edge, aresta em português, e eu posso escolher mais de uma. Se eu escolher mais de uma para estudar, extrudo mais de uma, certo? Ctrl Z. E por aí vai. Tá? Veja que se eu fizer letra E, puxar da ESC, eu criei, na verdade, e ele está sobreposto. Tanto que se eu mexer de novo, ele está aqui. Um dos erros que acontece quando a gente está... quando a gente está criando, é desistir e ele, na verdade, criou a outra face e ela ficou superposta. Isso dá erro, mas tem como a gente corrigir depois. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero, na verdade, o tubo inteiro aqui. Eu vou selecionar. Existe um truque, apertando o Alt e clicando numa aresta, ele vai percorrer toda a circunferência. É uma seleção. E eu vou extrudar e apertar a letra Z no teclado para fazer ele subir. Tá? Eu vou começar a visualizar aqui a cabeça do cogumelo como uma forma de projetar, né, as curvas. Como eu subi aqui paralelo, o cogumelo, ele na verdade, existe um cogumelo na minha cabeça. Eu poderia ter um modelo aqui do lado, poderia desenhar e tal, mas eu estou, digamos assim, visualizando o modelo. Se vocês quiserem ver o modelo aqui na minha cabeça,
já está lá no Discord, é o arquivo que vocês têm e que vocês viram aqui quando eu abri. Então, esse modelo que está na minha cabeça, ele afunila para cima. Então, para afunilar aqui, eu vou apertar a letra S de escala e eu vou diminuir a escala disso. S. Bom, o que aconteceu aqui? Ele está trazendo a escala para o centro do cursor 3D. Eu vou mudar isso daqui para que a seleção ele afunile a escala para a média entre os pontos selecionados. O atalho disso é ponto no teclado e ele me dá ó, media point, median, ponto mediano. Isso daqui eu dou a letra S e ó, agora eles estão convergindo para o centro da seleção deles mesmos, tá? E aqui eu mais ou menos estou fazendo o topinho do cogumelo, tá? Para fechar esse topo, eu vou dar F de fio, preencher. F. Ó, fechei o topo do cogumelo, tá? Ah, e a base? Eu vou fechar a base aqui. Tudo isso aqui eu estou fazendo rápido porque eu tenho prática. Vocês, quem não tiver prática, vai demorar de fazer isso. Mas como o objetivo não é ser um tutorial, eu vou fazer rápido as coisas. E uma coisa legal é que Ctrl F não, eu usei F, Ctrl F dá uma outra coisa. Mas dá para fazer de outros jeitos isso aqui que eu estou fazendo, tá? Para dar uma arredondada aqui, agora eu vou selecionar a face de cima, veja que eu estou com a seleção de Edge. Eu vou mudar aqui para face e eu quero dar uma arredondada aqui. Eu vou fazer o que a gente chama de um bevel. O bevel é um chanfrado nas laterais. Para isso, eu vou dar Ctrl B. O legal é que os atalhos são sugeridos a primeira letra, né? F de fio, de preencher, B de bevel, E de extrudar. Então, as coisas ficam mnemônicas. Aqui. E eu vou fazer aqui também uma curvinha. Eu posso fazer selecionando a face, Ctrl Z, ou também selecionando o Edge, e da mesma forma é Ctrl B. Bom, mais ou menos está ficando aqui a forma do meu cogumelo. Eu quero dar uma afinada aqui no meio campo para dar uma curvinha, tá? Eu vou criar uma nova aresta aqui, e aí o atalho novo vai ser Ctrl R. Ctrl R faz um corte em um add loop, como a gente chama. Depois eu vou falar de add loop para vocês. Mas vamos fazer rapidinho hoje. Ctrl R. Ó, se eu fizesse aqui, ele cortaria desse jeito, mas eu quero aqui, ele vai cortar. Ctrl R. E eu vou dar uma escalada S. Estão percebendo que eu estou fazendo o shape do cogumelo aqui? Bom, a cabeça, exatamente. Agora eu tenho que fazer o talo do cogumelo. Aí eu vou pegar aqui embaixo e vou dar um outro controlezinho. Veja que o meu cérebro já funciona rápido porque eu modelo há muito tempo. Então essas coisas, esses recursos estão aqui dentro. Eu vou fazer um inset, que eu vou diminuir esse polígono. Ele vai entrar nele mesmo e vai criar um novo polígono dentro dele mesmo. E ele insetou aqui, ó. Beleza? Essa é a curvinha, eu vou manter e eu vou dar um inset de novo agora menor. Veja que o cogumelo está na minha cabeça. E aqui eu vou subir. Eu quero empurrar isso para cima com G de mover e a letra Z. E aí ele vai subir em Z. Estão sacando aqui? Agora eu quero descer o talo. Aí eu vou dar o inset de novo. E agora eu vou extrudar para baixo. Não precisa ser Z, porque ele já veio grudado em Z aqui. Extrudei. Vamos dizer que é isso aqui, tá? Vou cortar aqui, porque eu quero fazer aquela barriguinha dele. Ctrl R. Vamos pegar aqui 3 de escala. É um cogumelo um pouquinho diferente, mas a lógica é essa. Aqui, para dar uma arredondada, eu vou bevelizar, Ctrl B. Tá? Aqui eu vou dar uma afilada, eu vou cortar, Ctrl R, escala. Ó, estão percebendo como eu, com poucas malhas, estou fazendo o shape externo. E veja que se eu estivesse trabalhando com escultura em madeira, é assim que a galera faz, né? Você vai tirando talhos, faz o shape e depois você vem arredondando, né? Bom, aqui talvez eu já dê uma outra, vou dar um Ctrl R aqui para
fazer uma barriguinha assim, ó, vou começar a aumentar a precisão, tá? E aí, legal, tá muito quadrado, eu preciso dar uma suavizada. E aí eu não tô me referindo ao shading flat daqui. Se eu passar para shading smooth, ele ainda não vai ficar tão legal porque ele está quadrado demais, falta geometria nele, tá? Para aumentar o número de geometria, eu vou usar um modificador, tá? Modificador é uma função que, sobre a modelagem que eu estou fazendo, ele suaviza, ele subdivide a malha e arredonda. Ele subdivide e arredonda. Eu já estou em modo de objeto, porque o modificador funciona em modo objeto. Eu venho aqui para essa chavezinha inglesa, que é a área de modificadores, e eu vou procurar, na lista de modificadores, eu vou procurar subdivisão de superfície. O atalho para isso é Ctrl 1, 2, 3, 4. A depender de Ctrl 1, ele subdivide uma vez, Ctrl 2, duas vezes e tal. Mas eu posso fazer aqui na mão, clicando subdividir superfície. Veja que ele subdividiu uma vez. Uma vez significa que um quadrado vira 4. Ele pega um quadrado, divide do meio vira 4, tá? Se eu dividir mais, ó, estão percebendo que ele vai aumentando o número de polígonos? Bom, aí agora eu posso entrar aqui e corrigir o shape dele pensando, ó, veja quando eu entrei no modo de edição, entrei com Tab, ele está me mostrando o verdadeiro polígono, a geometria que eu tenho, que é essa caixa externa, e está me mostrando o efeito da subdivisão. A subdivisão aqui ela pode ser apagada temporariamente. Isso daqui desativa, tá? Mas desativa na viewport. Veja que ele continua renderizável. Significa que se eu renderizar, mesmo ele estando desativado, ele vai renderizar suave, tá? Existe uma função também, nem sempre eu acho legal, que é ativar a projeção da grade sobre o objeto suavizado, que é esse ícone daqui. Então, ó, eu vejo as linhas pretas aqui, as linhas verdadeiras, só que elas estão projetadas sobre a malha suavizada. Eu geralmente acho melhor fazer aqui, deixar a grade, porque eu sei o que está acontecendo. Veja que a subdivisão, ela de alguma forma encolhe o objeto, porque ao subdividir, ela vai arredondando, tá? Ele está usando aqui uma função matemática, o algoritmo é um Catmull-Clark. O Catmull-Clark subdivide e arredonda. Existe a subdivisão simples, que simplesmente subdivide. Ó, não dá para ver aqui, mas ele está dividindo esses quadradozinhos aqui. Se eu aplicar, na hora que eu entrar de novo, ó, o simples, tá vendo o que ele fez? Ele não arredondou. Mas o Catmull-Clark é um algoritmo que subdivide. Às vezes é legal não arredondar, tá? Depende do que eu esteja fazendo. Nesse caso, ao modelar formas orgânicas, geralmente a gente quer arredondar. Diga, Lucas. Professor, tem como deixar a sua apresentação um pouquinho mais alta resolução? Tá meio bem quadrado assim. Não dá para ver muito bem o que está escrito. Mas assim, eu conheço, né? E sei mais ou menos o que é, mas talvez alguém não. Eu acho que está no máximo. Lucas, pode ser que seja a tua internet, não, porque aqui eu estou vendo normal. Pode ser também. Aqui eu também estou vendo normal. Tá. Então vamos lá. Aqui, se eu quiser fazer, ó, eu vou esculpir melhor. Ó, tá vendo aqui? Eu estou criando arestas e fazendo o shapezinho. Professor, esse modificador é tipo um efeito assim no After Effects, né? Que você coloca numa camada, é tipo isso, né? Ele é um efeito porque ele não fica aplicado, ele é dinâmico, né? Então, por isso que eu estou conseguindo modificar a base e ele está se atualizando, tá? Sim, e isso é muito importante, porque aí eu estou trabalhando de uma forma parametrizada. Eu não preciso. Se eu aplicar isso daqui, veja, olha o que acontece aqui se eu aplicar, porque eu tenho a opção, tá? Nessa linguetinha aqui, aplicar, ou eu tenho isso aqui que é um addon ativado. Aplicar. Aí na hora que eu entrar, ó, aí agora eu tenho muito polígono para ficar mexendo. Entendi. Sacou? Entendi. Então, é melhor eu não aplicar, pelo menos até um determinado momento. Em algum momento eu vou aplicar, tá? Mas... Tá. E também dá para copiar, né? Tipo, se eu quiser copiar essa subdivisão para outro polígono, ele vai obedecer os mesmos parâmetros, né? Exatamente. Show. É muito importante eu não aumentar muito esse nível aqui, ó. Ele está em 2, tá? Se eu aumentar muito além de 6, porque é progressão geométrica. Cada vez
ele dobra o número de polígonos. Então, isso aqui nunca é legal ir acima de 6, a depender se o objeto já tiver muito polígono, seu computador trava. Porque a progressão geométrica multiplica, multiplica, multiplica e pá. Bom, e também, gente, vamos lembrar que isso daqui vai chegar a um nível, ainda está quadrado. O julgamento não deve ser as facetas frontais, deve ser o contorno, tá? Porque se eu aplicar aqui o shade smooth, lembra que a gente falou isso na aula passada? Opa! Ó, para efeitos visuais, ele consegue suavizar, ele está fazendo aquela média das normais e está suavizando. Na prática, minha geometria ela é assim, tá? Essa é a geometria verdadeira. Mas eu posso dar shade smooth para que o render interprete a superfície não como faceteado, mas utilizando a média das normais dos vértices. A gente vai voltar a esse tema aqui, tá? Então, é possível que isso aqui já esteja legal. Esse juízo de valor, ele tem que ser, por exemplo, é muito importante a relação que esse objeto vai ocupar na minha tela num game. Diga, Lucas. Uma coisa que eu me toquei agora com você falando é porque eu tive a impressão, pelo que você disse da aula, que essa disciplina ela foca muito em exportação, né, e criação de assets. E justamente essa questão é tão intrínseca do Blender, e eu nunca tinha pensado, porque você vai renderizar do Blender. E aí isso sai com esse smooth. Mas e se eu exportar para outro programa? Com certeza não vai, né? Isso aí. Depende do arquivo, certo? Essa é uma pergunta interessante. Eu preciso escolher um arquivo que leve as informações que eu preciso. Por exemplo, tem arquivos que são hiper simples e que não levam essa informação. Um arquivo chamado STL, não sei se vocês já ouviram falar. O arquivo STL ele vai à geometria, só que ele só vai exportar assim, ó. É um arquivo usado para impressão 3D. Justamente porque você não quer que tenha a ilusão de que é suave e na hora que você imprimir o bicho assim. O STL não te engana. Ele te dá a geometria exata e ele não dá textura material, ele não dá nada. Ele só quer vértice, face e vai isso. Agora, tem arquivos mais complexos que são usados, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, usado justamente para você trocar informação entre programas. Por exemplo, o FBX é um formato bem completo que praticamente leva tudo de informação da geometria, tá? O OBJ nem sempre leva tudo, mas é um formato já melhor do que o... Então, o formato afeta muito o que você quer levar. Isso daqui, que é o Smooth, a gente vai ter que usar um formato que leve isso, tá? Bom, ficou claro, e eu sei que eu fiz rápido aqui, como é que eu cheguei até a forma do cogumelo, gente? Para mim, sim, professor. Tá. Só para mostrar aqui como é que eu faço o material, veja, o objeto ele está sem material aqui, tá? Eu fiz um material, eu criei 2 materiais para esse objeto. Olha, o objeto está selecionado, eu entrei na bolinha aqui de material, eu criei um slot, 2 slots. No primeiro aqui, se eu quisesse, eu poderia até, porque ele já está aplicado em outro, e já existe o material cogumelo topo e cogumelo tronco. Então, eu posso acessá-los aqui. Eu vou até fazer isso para... Depois a gente fala sobre material, sobre criação. Vou listar e pegar, e aqui eu vou pegar cogumelo topo. Mesmo eu mudando aqui para visualização de material, veja que ele está aplicando o primeiro... Opa, desculpe. Cogumelo tronco. Ele vai aplicar o primeiro no objeto todo. O segundo ele não aplicou, tá? Eu preciso dizer quais são as faces que recebem cada material. Essa é uma lógica do Blender. E isso vai ser importante para exportar, porque eu quero que essa informação também vá. Se eu exportasse em STL, a informação de material não iria, tá? Então, eu preciso entrar no modo de edição, Tab, selecionar aqui, por exemplo, eu quero selecionar todo o tronco. Um truque é eu selecionar a face de baixo e apertando mais, ele vai incluindo na seleção, até achar aqui a curvinha, deixa eu ver. Opa, foi, menos. Aqui. E aqui eu vou selecionar o material que eu quero e eu vou clicar em assinalar, assign. Significa que ele está atribuindo esse material ao tronco do cogumelo. Na hora que eu fizer isso, ó, meu cogumelo está bonitinho. Certo? Foi assim que eu fiz o cogumelo que está pronto. Essa não é uma aula de modelagem, a gente vai trabalhar com o cogumelo pronto. Tá? Então,
vou apagar e vamos voltar para minha cena. Temos aqui meu cogumelo, beleza? Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, e vocês estão recebendo o arquivo desse jeito, deixa eu desativar aqui para tornar mais simples, tá? Veja como é prático a gente trabalhar com camada. Olha, eu estou aqui com a cena, com a luz, com o fundo, com a câmera. Tudo bem que eu travei elas, isso torna mais fácil selecionar só o cogumelo, tá? Mas é também prático eu apagar isso. Eu apagar essa coleção para poder trabalhar só com o meu cogumelo. Meu cogumelo está parecendo o Globo de Boate, né? Aquelas boates anos 70 aqui, que podia ser meu objetivo, cogumelo desse jeito. Mas ele tá, eu quero suavizar ele, tá? Então, eu já antecipei para vocês, é botão direito, Shade Smooth, beleza? E eu vou julgar se eu quero ou não. Veja que este cogumelo eu já apliquei o modificador. Vocês não têm modificador de subdivisão nele, tá? Veja que se eu exportar desse jeito, ele vai... Eu não sei se vocês conseguem ver que o contorno nessa área daqui está indicando a suavização, né? Porque o wireframe dele, o truque aqui foi eu... lembre que na aula passada eu mostrei que você clica com o botão direito, adicionar o Quick Favorites, então eu posso rapidinho, apertando a letra Q no teclado, ativar o wireframe para mostrar como é a malha desse objeto. Então, essa malha que aparece polida, aqui suavizada, na verdade, o contorno está bastante faceteado, tá? Se por algum motivo eu quiser mais geometria do que isso, eu preciso ativar um modificador, subdivisão, tá? Pelo menos um nível aqui dá legal. Veja que o modificador aqui ele tem níveis. Um para viewport e para render. Normalmente, quando a gente está trabalhando com render dentro do Blender, é legal para ficar leve você ter poucas subdivisões, inclusive zero. Ou seja, você não está vendo subdividido, mas na hora que renderiza ele fica bonitinho. Essa é uma estratégia. Para exportação, vai valer o que tiver no level viewport, tá? Eu acho que ele não renderiza, não é o render que aplica. De todo modo, vamos deixar igual para tirar dúvidas. Então, eu julgo que isso aqui está legal. Agora, o juízo, veja que isso aqui está afetando o número de triângulos, tá? Esse objeto aqui, do jeito que está, ele tem 3.000 vértices. Se eu desativar a subdivisão, ele cai para 770 vértices. Tá? Vamos lembrar que quando eu exportar, a engine vai ter que lidar com essa quantidade, ela vai ter que gerenciar, isso vai ser carregado para a memória da placa de vídeo, do seu computador. Se isso é meu personagem principal, é legal eu ter um nível legal de suavização. Mas imagine que isso daqui está no chão da floresta do seu cenário. Ó. Não faz diferença. Ninguém vai ver, é melhor que ele esteja levinho, tá? E não estou nem falando aqui do que a gente vai falar depois, sobre o LOD, que é como fazer níveis de detalhe, né? Quando ele se afastar, ele fica menor. Mas, então, o juízo sobre a quantidade de subdivisão do que a gente faz é o mais leve possível para que esteja na visualidade que me agrade para o projeto do meu game. Tem game que é low poly. Tem game que você vai trabalhar... Opa! Assim, flat. Isso faz parte da estética do game, tá? Então não tem certo e errado, não. Depende do que eu queira. Mas eu vou trabalhar aqui, para trabalhar no Sketchfab, deste jeito. Bom, veja, a minha cena aqui, gente, o arquivo está chegando para vocês, ó, ele já está com um HDR, que é uma imagem que está contornando a cena, e é ela que está dando reflexo aqui no cogumelo, tá? Eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma câmera, mas isso é importante. Para o exercício que eu estou propondo, eu não vou exportar a cena inteira, eu vou exportar só o cogumelo. Ok? Eu não estou conseguindo ver perguntas aqui. Quem tiver áudio aí, que tiver alguma pergunta relevante, me lê para mim, tá? Ok.
Massa. Ok até aqui? Posso seguir? Até o momento, ninguém se pronunciou. Então, massa. Gente, então vamos lá. O que eu preciso agora é exportar este objeto, tá? Veja que as configurações do Blender, eu tenho esse objeto, ele tem a quantidade de vértices dele, ele tem um modificador, eu tenho que decidir se eu quero aplicar ou não esse modificador, mas eu vou ver que vocês vão ver que a exportação já permite isso. E ele tem também os materiais, tá? Eu preciso, então, de um formato que exporte para mim os materiais, as configurações, as normais, tudo isso. Vamos lá. File, export. Quais são os formatos que o Sketchfab recebe? Vamos dar uma olhada. Eu vou entrar aqui já no Sketchfab. Então, eu tenho aqui, eu estou no usuário Adriano Oliveira, eu tenho 2 usuários, um dia eu vou ter que organizar essa bagunça, e eu vou dar um upload, é isso que eu quero fazer. Veja, os meus modelos estão aqui, certo? Eu tenho esses modelos nesse usuário, alguém aqui fez alguma coisa, aqui eu vou dar um upload, é isso que vocês vão fazer, tá? Bom, a massa, veja, ele me diz aqui quais são os formatos suportados, tá? FBX, OBJ, DAI, que é o formato que a gente chama de colada, Blend. Ó que massa, ele aceita o arquivo do Blender. Eu posso mandar o arquivo do Blender aqui. Mas eu não vou fazer isso, porque eu quero mostrar outras indies não aceitam arquivo do Blender. O Unity aceitava, não sei como é agora. Eu, particularmente, não gosto de exportar arquivo do Blender, porque, como vocês estão vendo, o meu arquivo tem várias coisas que tem a ver com a visualização do Blender. Eu quero exportar só o cogumelo. Então, por isso que eu não vou mandar o Blender, o arquivo Blend. O STL, que, como eu disse, é um formato para impressão. Eu vou escolher hoje o formato FBX, tá? Mas qualquer um eu posso mandar aqui em cima. Então, eu vou voltar aqui para o Blender. Meio demorado isso de trocar essas telas, né? Selecionar o objeto, precisa eu ter o objeto que eu quero mandar selecionado. Gente, se ele não estivesse, eu traria o objeto para o centro, apesar de que, vamos lá, o Sketch, se eu fosse trabalhar esse objeto para mandar para o Unity, para mandar para o Unreal, é importante que o objeto esteja centrado. No caso do Sketchfab, não, porque o Sketchfab ele não permite que eu manipule a posição do objeto, salvo engano. Ele quer uma ceninha. Nesse caso daqui, a cena, o cogumelo está no centro, então vai funcionar desse jeito, tá? Selecionei o cogumelo, eu venho para File, exportar, e aqui eu tenho a lista dos formatos, tá? Inclusive formatos novos super importantes, como Alembic, na verdade, e o SD. Esses são formatos top da indústria de computação gráfica. Um dia eu falo disso para vocês. O DAI, que é o Colada. O FBX ele é um desenvolvimento do Colada. O Colada é um formato de código livre que ficou meio para trás. Pouca gente usa o Colada hoje. O desenvolvimento de código livre do Colada não ficou legal. Mas ele ainda funciona. O FBX é da Autodesk. A Autodesk pegou o Colada e tornou ele proprietário, mas em alguns casos você consegue fazer, tá? O FBX é, de fato, o arquivo padrão de troca entre modeladores, programas onde a gente faz os objetos e as engines, tá? Está surgindo novos arquivos legais. A gente vai trabalhar muito com GLTF. Esse daqui é muito massa, tá? Inclusive, eu vou depois mostrar para vocês que é possível instalar um addon do Sketchfab no Blender e o addon sobe. Você entra, fica aqui do ladinho e o addon joga para lá. Mas eu quero hoje fazer manual, digamos. E esse addon do Sketchfab, ele usa o GLTF como formato de comunicação, tá? Mas vamos para o tradicional. Exportar FBX. Veja que só o cogumelo está selecionado, isso é importante. Exportar FBX. Aparece aqui, tá? Eu vou jogar aqui no meu desktop só para fazer bagunça. E eu vou... Ó, tá chamando cogumelo, que é o nome do meu arquivo. Super importante os nomes serem corretos, hein?
Aqui do lado, ele me dá as opções que me interessam, tá? Basicamente, eu vou ativar objeto selecionado. Porque se eu não marcar isso, ele vai exportar a cena inteira. Todos os tipos aqui selecionados. Eu só quero o objeto selecionado, tá? Beleza. Que mais aqui? Transformações. Aqui diz respeito a unidade, espaço, aplicar transformação. Eu não mexo nisso. A gente pode até um dia explorar, tá? Geometria. Isso daqui é que é importante, ó, galera. Tá vendo aqui? Apply modifiers. O que significa isso? Que ele vai aplicar todos os modificadores ao exportar? Ele vai aplicar antes de exportar, né? Exatamente. Só que, na verdade, só temporariamente para exportação. Quando eu voltar, ele está não aplicado, tá? Mas significa que a subdivisão que está temporária no Blender, porque ela está como modificador, ele vai aplicar para exportar. Isso me interessa. Por quê? Porque o Sketchfab não tem modificador. Não adianta eu ver suavizado aqui e o modificador não ir. Então, isso aqui para mim interessa. A depender pode não interessar. Eu preciso saber se eu quero isso, tá? Beleza. Tá. Armadura, se eu tivesse com animação, não é o caso. Animação também, não tem animação, não vai exportar nada disso. A gente vai trabalhar com animação, eu vou mostrar para vocês como exportar para engines coisas animadas. Apesar de estar ativo aqui, como não tem animação, não vai nada, tá? Eu poderia também, se eu quisesse, dizer que eu só quero a malha, mas o próprio fato do objeto estar selecionado, vai a malha dele e vai as informações. Veja que o formato SBX, as normais vão, tá? Então, aquilo que o Lucas perguntou, será que essa suavização vai? Vai, porque a suavização diz respeito a como ele está calculando as normais, tá? Então, a suavização baseada em normais está indo. Na prática, eu só ativei isso daqui, tá? É suficiente. Exportar. Beleza, meu cogumelo foi embora. Vamos agora para o sketch, para a apresentação. Se estiver rápido demais, aperta um acelerador, tá? Aperta o freio, aperta meu freio aqui. Diga para eu segurar minha onda. Tá. O que aconteceu aqui? Eu vou arrastar da tela cogumelo FBX, tá? Para cá para dentro, ó. Eu estou arrastando o arquivo FBX para cá. Uma coisa interessante é que o Windows 10 ele tem visualizadores de formatos 3D. Se você tiver um FBX relativamente simples, dentro do Windows, você clicar no FBX, ele dá uma visualização, tá? Ó, eu arrastei, já apareceu aqui, eu vou dar Upload Files. O arquivo é levinho, ó, rapidinho ele resolveu, tá processando. Vou dar uma aula. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui. Eu vou daqui a pouco para o Edit 3D Settings, é o que me interessa aqui, tá? Mas, por enquanto, eu tenho um título, eu tenho um blá, 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 categorias. Eu poderia... Isso aqui eu ativo se eu quiser ser achado por serviço de busca, né? Food, drink, eu não vou mexer nada disso porque não me interessa nesse momento. Tags. Discoverability significa que, por não ter nada além da palavra cogumelo e um pouquinho de descrição, ele está dizendo que as pessoas terão dificuldade de encontrar isso daqui. Pode ser legal, pode ser que eu não queira ser encontrado, o arquivo está temporariamente e tal, tem vários motivos. O status, ele é rascunho, por enquanto, ele não está publicado. Beleza, isso aqui está temporário, tá? Depois eu vou dizer se eu permito download, pode ser legal que alguém... Esse é tão simplesinho que eu vou liberar o download, mas eu libero depois, tá? Conteúdo restrito? Não. É o órgão sexual de alguém, conteúdo restrito, mas não é o caso. Beleza. Então, eu vou aqui... Isso daqui é que é super importante, aqui é onde eu vou configurar o bichinho que eu subi, tá? Edit 3D Settings.
É bom salvar primeiro aqui, tá? Ele me avisou que eu tenho que salvar. Salvei, massa, edit 3D settings. Isso daqui que é o segredo para o negócio ficar bonito, tá? Ó. Veja que o material não veio com as mesmas características. A gente vai ter que ajustar o material aqui, tá? Mas o cogumelo já veio. Vamos lá. Essa interface daqui. Eu tenho a interface cena, onde eu tenho algumas características, o tipo de render, PBR ou Matcap. Eu vou trabalhar com PBR Physical Based Rendering, render baseado na física. É o mesmo que eu estou trabalhando no Blender por padrão. Então é ele que eu quero. Shading, lit ou shaderless. O shaderless pode ser interessante para um look mais cartoon e tal, mas no caso lit significa que ele trabalha com a relação de luz e superfície e sombra, tá? Câmera é o campo de visão da câmera. É a abertura da objetiva da câmera. Não vou mexer nisso aqui agora. O wireframe, sim ou não? Não me interessa ter o wireframe. E o background é a cor de fundo, tá? Eu estava com um fundo infinito verde. Eu vou tentar reproduzir aqui. Eu vou botar o fundo. É um verde meio amarelo que estava para mim, né? Algo assim, tá? Podia ser uma imagem. Ele não deixa, se eu não fizer upgrade, ele não deixa eu subir uma imagem de fundo. Eu poderia usar uma imagem dessa e tal, mas aí eu teria que pagar. É onde você fica. Se estiver fazendo um trabalho para um cliente, bota o cara para pagar e você pode ter liberdade de subir um BG da empresa, por exemplo, e tal. Ou environment, a gente vai chegar lá. Mas por enquanto, color tá bom para mim, ok? Vamos lá. Luz. A luz diz respeito a como o objeto está iluminado. Do jeito que está até legal, está bem parecido com o que veio do Blender. Eu posso mudar, tá? Veja que essas coisas estão desativadas, eu posso ativar depois, mas o principal de onde está vindo a luz são essas imagens, que são imagens de são contornos do ambiente, sabe? São imagens 360. Então, eu posso mudar, e essa imagem vai mudar o look da iluminação aqui. São HDRIs, exatamente, Lucas. Então, ó, eu tenho um HDRI de estúdio, eu tenho um HDRI... Ó, paisagem... Cada HDRI desse vai jogar uma dinâmica de iluminação, mas eu não vou mexer nisso por enquanto, porque eu não estou visualizando aqui os brilhos e reflexos, e é legal eu mexer nisso depois de setar o material, tá? Materiais. Veja que o FBX trouxe para cá, para dentro do Sketchfab, o nome dos materiais, gente, ó. Cogumelo topo e cogumelo tronco. Eu posso aqui selecionar o material que eu quero trabalhar para ajustar, beleza? Workflow aqui, vou explicar para vocês isso quando a gente chegar no material, mas basicamente a gente vai trabalhar com metalness. O metalness é um workflow que define se os objetos são metálicos ou não metálicos, tá? Então, por exemplo, eu estou com o topo do cogumelo, se ele fosse metálico, mas ele é não metálico, então o metalness é 0, tá? Deixa eu zerar isso aqui, porque eu já adiantei a vida. Eu quero tendo como base o cogumelo que eu fiz, eu vou trabalhar com roughness e glossiness. O parâmetro que a gente trabalha no Blender é roughness. Roughness significa rugosidade. Quanto mais rugoso é um material, menos brilhoso ele é. Quanto menos rugoso, ou seja, mais polido, ele mais brilha e reflete. Então, se vocês pensarem em um vidro, um espelho, ele é polido. Se você ralar o vidro, ele fica fosco, tá? Então, roughness, que significa rugosidade, ranhura, ele é um parâmetro que vai de 0 a 1, que é igual a 0 a 100%. De nada, 0 a total, tá?
Quanto menor a rugosidade, ou seja, se eu ativar aqui roughness, poderia ser glossiness. Glossiness é o contrário de roughness. Vamos trabalhar com roughness, que é como o Blender trabalha, tá? Roughness, se eu zerar, eu tenho uma superfície espelhada, tá? Quando o material ele não é metálico, o que a gente tem é como se fosse um plástico que tem um verniz por cima, tá? O brilho, o reflexo está na película sobre o plástico. Quando a gente tem um material metálico, o próprio material brilha, tá? Ah, eu poderia ter um cogumelo de ouro, massa. É só jogar aqui para laranja, ó. Laranja meio avermelhado. Mas eu quero ele vermelho do jeito que ele veio. E ele não é metálico, então é 0. O metal, né, via de regra, ou é 0 ou é 1, tá? E veja que aqui ele está com um reflexo excessivo. Não estava tão espelhado o meu cogumelo, tinha algum. Aí eu vou chegar aqui, eu posso até copiar o parâmetro do Blender. Eles estão alinhados. Bom, é aqui depois que eu vou botar a imagem para ser refletida, para ficar do jeito que eu quero, tá? Mas vamos, sei lá, assim. O resto eu não vou mexer, não preciso mexer. Basicamente, eu entrei aqui para mexer no roughness, que é o brilho, tá? Vou mexer agora um pouquinho, para dar um pouquinho de brilho aqui na base do cogumelo. Topo. Desculpe, topo não. Tronco. Adriano, uma pergunta aqui. Por favor, diga aí. Essa luz, né, que tem aí no cogumelo, ela é oriunda, ela é originada do Blender? Não, é daqui. Eu só exportei o cogumelo, então ela veio sem luz, tá? Essa luz, na verdade, se eu voltar aqui para Lighting, é isso daqui, é esse sol nessa imagem. Entendi. Por isso está bem no centro do bicho ali. Se eu mudar, ó, vamos lá. Se for interna, ó, mudou aqui, ele virou dentro de uma igreja, tá vendo? Aí tem as luzes das janelas entrando. Só refletidas agora, não é mais luz direta, né? Dentro do chão de uma floresta, ó, tá aí e tal. Então vai depender do que eu queira. Ou estúdio fotográfico, mas vamos deixar do jeito que estava por enquanto. Pode ser essa aqui. Vocês estão vendo aqui que o shading, ele veio, mesmo subdividido, ele ainda está faceteado, tá? Vamos ver se a gente controla isso, ou se eu tenho que mandar de novo o arquivo, o que é uma possibilidade. Tá, material, eu só quero no tronco aumentar, diminuir o roughness, dar um pouquinho mais de brilho. Tá bom. Que mais aqui, Adriano? Aqui tem uma coisa legal, ele está sem sombra, porque ele veio sem base, né? Mas tem um truque aqui que é Ground Shadows, ele está off. Se eu ativar, ele faz uma simulação de sombras, tá? Sem que eu tenha um material, é um fakezinho, tá? Tem a intensidade, tem o fade da borda, ó, altura. E tem isso daqui que é bem legal, que é o Bake.AO, ele vai fazer um bitmap, vai dar um renderzinho aqui, vai fazer um bitmap suavizado. Tá fazendo aqui, ó, tá renderizando, ó, tá melhorando aqui esse esfumaçadinho aqui, tá vendo? Tá legal, isso assentou o cogumelo no chão, porque ele estava voando no espaço, né? Tá dando para acompanhar, gente? Então, eu tenho um objeto no Blender, vocês não vão ter que modelar esse objeto, ele já está pronto, depois eu vou pedir para vocês repetirem esse exercício. Eu subi em FBX, importei direto e aqui estou ajustando parâmetros, tá? Estou indo em cima de tab em tab para ajustar. Aqui é o Ground Shadows. Estou indo rápido porque eu sei que depois gravado vocês podem pausar com... Professor, só uma dúvida. Esses ajustes que você está fazendo da importação dentro desse aplicativo aí, desse site, ele pode ser feito depois ou tem que ser feito na importação? Pode ser feito depois. A qualquer momento você pode mudar. Isso é legal, tá? E também eu posso subir de novo o modelo, se eu mudar o modelo e ele vai aceitar, certo? Professor, fui trocar água, eu devo ter perdido. No caso, o FBX ele vai junto com o material também?
O FBX vai com indicação de material, mas o FBX é um formato antigo, ele não trabalha em PBR, então esses parâmetros aqui de material PBR não vêm direitinho. Eu tenho que reconfigurar sempre alguns parâmetros, tá? Tem formatos melhores, por exemplo, quando a gente for trabalhar no GLTF, vem tudo bonitinho já pronto. Mas justamente eu escolhi o FBX porque eu sei que tem que ajustar para forçar a gente fazer o circuito das coisas. Mas eu estou configurando aqui. Ok, obrigado. Roughness, tá. Vamos lá. Aí tem um negócio legal aqui que são efeitos, tá? Veja. Esses parâmetros, gente, se vocês olharem, se vocês já trabalharam no Blender na parte do Eevee, vocês vão ver que esses parâmetros aqui são exatamente o que tem no Eevee. Screen Space Reflection permite que o objeto simular reflexo, mas ele já está refletindo a cena. Screen Space Reflection ajudaria para você fazer o objeto refletir a si mesmo, ou para o objeto refletir objetos que estejam do lado dele. Não existe aqui, ele está sozinho. Não é necessário para cá. Tudo que vocês ativarem aqui vai tornar a visualização, desculpem, mais lenta em computadores com pouca placa de vídeo ou em celular, tá? Porque esses efeitos são pós-processamento, vai ficando pesado. Eu vou exagerar aqui. Ambient Occlusion, ele vai dar um escurecimento nas reentrâncias. Ó, tá vendo? Essa sombra de contato. E eu posso trabalhar o tamanho, ó. Não é muito importante aqui, mas pode ser interessante para outros objetos, porque isso aqui a galera não vai ficar vendo, mas está aqui embaixo. Granulação, eu acho que não vai ficar visível para vocês aí, mas se eu ativar isso, ele dá um grão na tela que simula como se fosse um filme e tal. É das coisas que eu acho menos importante de se ativar, tá? Profundidade de campo é legal, mas como o objeto é único, não é tão importante. Mas vamos lá. Se eu ativar a profundidade de campo, ele dá o foco num ponto e desfoca o outro. Um objeto sozinho não ajuda. Se eu tivesse mais de um cogumelo, daqui a pouco eu posso fazer uma experiência de trazer mais de um cogumelo para cá. Beleza? Aberração cromática também com um objeto só não vai. Vou deixar para depois. Vinheta é legal. Vinheta dá esse escurecimento de borda. Eu sempre gosto de uma vinhetinha. Tá? Ó, sacaram aqui? Chama atenção para o centro, assim, vende o que eu quero vender e tal. Bloom, ele dá um glow no objeto, tá? Tone Mapping é interessante. O Tone Mapping aqui é igual a no Blender, a gente está sem Tone Mapping, que é o Blender como standard no gerenciamento de cor, ou com Tone Mapping, o Blender fica em filme, que quando eu voltar para o Blender eu mostro para vocês. Eu sempre ativo Tone Mapping e mudo aqui dentro para filme, que nem o Blender. Qual é a vantagem disso? Ele dá uma suavização nas altas luzes. Veja que aqui o sol, com ele desativado, é uma potoca. Não tem transição. Ele é duro, tá? O filme que simula como seria a fotografia e como é o olho humano. O olho humano não vê essa coisa dura e tal. Às vezes você estranha porque ele muda a relação das cores e tal. Mas isso daqui é importante, torna mais agradável. E o brilho fica mais claro. Tá vendo o brilho aqui que ficou mais evidente? Do jeito que estava, não dava para ver nada aqui. Então, Tone Mapping é um negócio legal. Isso é um negócio que tem cada vez mais em game. Tem no Unity, tem no Unreal. Isso simula uma visualização fotográfica para a imagem. Posso ou não controlar aqui, tá? Correção de cor. Anti-aliasing está por padrão, eu não vou tirar, deixar aqui. Então, vamos lá. O que eu ativei aqui? Eu ativei Ambient Occlusion, mas nem precisava. Eu não vou ativar isso aqui não, porque, por enquanto, um só não é necessário. Ambient Occlusion. O Vignetting eu ativei, eu acho que fica mais bonitinho, eu gosto. O Bloom é esse glowzinho aqui, é o glow do Blender. O Tone Mapping eu ativei, que dá uma suavizada nas altas luzes. Vê que ele não muda essa área da sombra, ele muda o highlight, tá? E o Colobase eu não mexi, tá? Que mais aqui? Annotation. Annotation é legal, mas eu não vou fazer hoje, tá? O Annotation é uma forma de você pré-gravar visualizações do objeto. Vamos deixar isso quieto por enquanto. Animation não tem, porque esse objeto não veio com animação, se viesse apareceria. E a RVR, isso é massa.
O Sketchfab, você pode utilizar um óculos para visualizar seu objeto e você vai ficar como na altura desse cara daqui. Você vai conseguir andar em torno do cogumelo, se você ativar o Sketchfab pelo browser do óculos, e o cogumelo fica desse tamanho. Pô, é meio grande demais, não tá legal. Aí eu vou dar uma mudada aqui na escala. Digamos que eu quero o cogumelo deste tamanho, mas não, eu não quero ir para o chão, eu quero subir o bicho aqui. Então, ó, então eu vou inspecionar o cogumelo, ele ficaria assim na minha frente, sacou? Aí dá para eu olhar ele de lado. Isso não altera a visualização do resto, altera para quem for acessar por óculos. Tá dando para acompanhar, gente? Só Galera, por curiosidade, esse óculos é usado em quando? Como? Quando você usa, em que situações você precisaria usar um óculos para isso? Não, se você tiver o óculos e quiser visualizar o objeto no Sketchfab, você vai conseguir ver tridimensional, como se ele estivesse na sua casa aqui e você vai rodar em torno dele. Você vai ver ele como uma experiência de realidade virtual, certo? Ah, tá certo. Mas só se você tiver o óculos. Fora isso, não tem, tá? Aí ele permite que eu configure aqui. Eu posso deixar o cara um pouquinho mais afastado. Isso é legal para aplicações de óculos. Significa que o Sketchfab pode ser um lugar para você criar pequenas visualizações para projetos de realidade virtual. Beleza. Vou voltar aqui para a minha cena e eu vou estabelecer, eu vou bater a foto, essa foto vai ser a foto que vai ficar disponível para quem quiser visualizar na lista do Sketchfab, tá? Aí eu vou arrumar aqui, vou dar Save View, ele bateu essa foto, e eu vou dar Save Settings, eu vou dar Publish. Publish, ele vai publicar. Vou fazer a suavização na malha depois, Lucas. Publish, ele vai publicar. Ó, vou copiar aqui e vou passar para vocês. Vamos ver se vocês já conseguem visualizar. Copiei aqui do lado, tá? E vou sair. E visualizar meu modelo. Tá lá meu cogumelo. Eu já estou conseguindo ver aqui, professor. Celular, às vezes, eu não sei quem consegue ver no celular, mas celular, às vezes, a depender se ela for mais novo, consegue, às vezes trava, às vezes não fica com todos os efeitos. Professor, uma dúvida. Diga. Digamos que eu baixo esse cogumelo, né, que você enviou pra gente, e eu abro no meu Blender. As configurações que você colocou lá no Sketchfab, né, de luz e tal, ele vai vir como você colocou no Sketchfab ou vou ter que, tipo, configurar tudo novamente? Vamos tirar essa dúvida? Eu vou aqui pedir para editar propriedades. O download eu vou deixar free, tá? Attribution CC. Se eu quisesse vender, eu botaria na história e botaria preço, o que é legal, né? Se bem que ninguém vai comprar esse cogumelo porque ele está simples demais. Mas free save. Vou voltar para lá, vi uma model, vai aparecer aqui para mim, deixa eu ver. Talvez não apareça para mim porque eu sou dono do bicho, mas deveria aparecer download aqui. Se vocês recarregarem, vê se aparece download para vocês. Só não entendi. O senhor está querendo que teste o quê? Se é possível dar download? Se aparece para vocês na interface o botãozinho de fazer download. O René e o Diego aqui já deram like. Aqui não aparece ainda não, professor. Deixa eu dar um F5 aqui. Por que não? Não vou perder muito tempo com isso não, mas eu sei que poderia. Edit Properties.
Ah, ele está preparando, ó. Estamos preparando o modelo para que ele possa fazer download. Isso pode demorar alguns minutos, porque ele está criando os formatos. Ele dá várias opções, o que é legal. Então, vai demorar um pouquinho e tal. View My Model. Beleza, eu vou fazer aqui, eu vou aproveitar o embalo e vou voltar para o Blender e vou modificar algumas coisas, tá? E vou subir de novo o modelo. Vamos ver como seria atualizar, tá? Na realidade, você não vai subir um novo modelo, você vai atualizar esse. Vou atualizar esse. Vamos mostrar como é que funciona. Isso é, inclusive, uma forma, como eu disse para vocês, de a gente não ficar gastando todas as 10 publicações que a gente tem por mês. Você pode utilizar o mesmo link para publicações que não são permanentes, né? Só são testes e tal. Beleza. Eu mexi ficou mais vermelho lá, porque eu mexi, mas também porque o gerenciamento de cor do Blender é um pouquinho diferente. Veja que eu falei para vocês, ó, que o Tone Mapping é o nome desse gerenciamento de cor, ó, o Color Manager do Blender, ele está em Filmic, tá vendo? Por isso que Filmic lá vai deixar o cogumelo parecido aqui, com as coisas não tão potocadas. Se eu mudar aqui para Standard, ó, as coisas ficam duras, ó o brilho aqui como tá, sacou? O Blender, o padrão dele é Filmic e dá essa suavizada nas altas luzes, tá? Mas vamos lá, o que é que eu quero fazer? Eu vou multiplicar, eu quero mais cogumelo lá. Vamos apagar isso aqui, porque não é isso que está Vamos... fazer uma composição rápida aqui, tá? Estou duplicando com Shift D, né? Está aparecendo aí para vocês. Eu vou dar uma pequena rotação aqui. Vou alinhar aqui abaixo. Vou pegar todo mundo aqui, relocar, vou centralizar assim. Aqui também vamos deixar esse maiorzinho aqui. Faz isso aqui, tá? Aí eu vou exportar agora. Vamos dar uma melhorada aqui. Eu quero um nível a mais de subdivisão, tá? Deixa eu ver se... Vou ter que fazer de um em um. Não precisa não, mas depois eu ensino como é que vai, para não complicar a vida. Vou aumentar para todo mundo, porque o modificador é individual, né? Mesmo sendo instâncias. Massa. O material é o mesmo, veja, o material, cada cogumelo tem o mesmo material, e esse material já está setado. A minha expectativa é que eu não tenha que ajustar mais material, tá? Vou selecionar todo mundo e eu vou dar File, Export, FBX. Cogumelo, só os selecionados, exportar, rapidinho. Vamos voltar para o Sketchfab. Então, eu já tenho o meu arquivo FBX, eu venho para editar propriedades. Ó, o que apareceu aqui. Estão visualizando? Reupload. Vou carregar, está no meu desktop. Cadê, Adriano? Cogumelo. Cogumelo FBX. Aí apareceu, ele me chamou a atenção. Você tem certeza que você quer fazer isso? Quero. Replace model. Aí o outro morreu já, né? Nesse caso aí. Não fez. Por quê? Exit. Deixa eu ver se eu exportei. Só um minutinho para ver se eu fiz certo aqui. Não está certo. Por que não está? Replace model.
Aplicar carregando, professor. Professor, apareceu um bicho aí, Jack Model. Please review the new version to approve in active. Ele me deu essas opções. Pronto. Ele me deu uma margem de segurança. Tem certeza que você quer fazer isso? Beleza, eu tenho. Edit 3D Settings. Beleza. Aí eu vou ter que reconfigurar algumas coisas. A começar pelo Shadow, né? Eu vou dar o Bake AO de novo. Ele não faz de novo. Tô batendo cabeça aqui com os limites, hein? Não sabia que ele não fazia de novo. Vamos ver. Fazer esse fundinho para todo mundo aqui. É só uma vez você faz, meu companheiro? Baked AO. Diga, Riwan. Professor, eu tenho uma dúvida, talvez eu esteja me antecipando um pouco. Diga aí. Mas quando você duplicou os objetos lá no Blender, né, com os cogumelos, e aí quando você importa esse modelo na Game Engine, no caso eu vou poder manipular esses cogumelos individualmente, tipo desabilitar um, habilitar o outro? Boa pergunta. Não. Vai vir um pacotinho de cogumelo, tá? E você geralmente não tem como mexer nisso. Então, digamos que se você quer um cogumelo para lá você multiplicar o cogumelo, você vai com um cogumelo. Normalmente o que acontece é que você manda as duas coisas. Você manda um cogumelo sozinho e manda uns conjuntinhos de cogumelo para você distribuir no cenário, sacou? Aí você tem uns 3 ou 4 assim. Um cogumelo, 3 cogumelos, 10 cogumelos, com variações. Aí você tem isso como 3 objetos, tá? Para você poder fazer vegetação, cogumelo na mata. Aí você multiplica isso. Tá dando para entender o que eu estou dizendo? Entendi, professor. Obrigado. Tá, tô batendo cabeça aqui, não sei se ele não faria. Parece que ele não faz, é uma pena. Eu acho tão bonitinho o Bake AO. Ele não me deu a opção de dar Rebake. Tá, paciência. É uma vez na vida, né, pai? Altura. Fez! Mexendo na altura. Só que ficou longe. Agora eu quero a altura aqui. Mexendo na altura ele faz. Aí beleza. Shadow Diffusion também, certamente. Você tem que alterar também essa imagem para aparecer lá, né? Vou ter que bater uma nova foto, tá? E eu vou ajustar o vermelho também, né? Não estava. Mas beleza. Vocês sacam que com o Bake AO fica mais bonitinho, né? Ele fica sentadinho no chão, né? Melhor do que sombra, porque a sombra é meio dura. Pode ser interessante, mas vou de Bake AO aqui, fica mais bonitinho. Agora, se o objeto não for plano, no plano, se ele for um diorama, uma coisa assim, não vai adiantar muito. Tá. Que mais? Eu quero a cor menos saturada, talvez mais alaranjada, ficar mais parecida com o que está no Blender. Talvez assim, tá? E eu quero uma coisa que eu não tinha ativado, eu vou ativar agora, eu quero o profundidade de campo. O que é isso? É que se eu estiver olhando esse cogumelinho, ó, os de trás desfocam, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Estamos sim. Fica bonitinho, né? Fica muito doido.
Dá para fazer uns moranguinhos também. Perdão, professor, que parte foi essa? Eu estou em efeitos, profundidade de campo. Ó. Se eu desativar, fica tudo nítido. Se eu ativar, fica desfocado aqui. E aí eu vou dar save view aqui com essa foto, com essa composição. Ó, é isso que vai ficar visível. E esse é o estado da câmera inicial lá. Tá? Eu tenho que ativar de novo o AR. Ele zera um pouco. Vamos... Só se alguém for usar, tá? Mas é legal. Ó. Eu imagino que se vocês acessarem de novo o link aí, já está assim. Talvez agora... Ó, se eu der download 3D Model, talvez ele tenha que atualizar aqui, não sei, porque mudou, né, o modelo. Ele me pergunta qual é o formato que eu quero. O FBX é o formato original, tá vendo? Se eu tivesse subido em Blender, ele me daria a opção de baixar em Blender. Auto-convertido para GLTF, e o SDZ não está ativo. Isso aqui só fica ativo se eu pagar a conta, tá? Mas aqui já é legal. Eu sugiro que vocês façam o download desses dois formatos aqui como teste e importa no Blender e vê o que é que dá. Qual é o que fica melhor no Blender, tá? O que é que fica mais parecido com a cena e tal. Mas eu tenho aqui isso é um game, galera. É nesse sentido que eu estou dizendo que isso aqui é game. Ó, tela cheia é legal. Tá? Eu estou aqui. Não posso usar a teclinha de movimento, mas eu posso me situar entre os bichinhos aqui, tá vendo? E isso começou de um hexágono. Começou de um hexágono, tá? Modelar não é exatamente complicado. Você tem que fazer a mente funcionar de modo a esculpir em etapas e suavizando e tal. Então, essas coisas, principalmente essas coisas que são cartunzinhas assim, várias coisas aqui eu poderia mudar. De fato, eu poderia entrar e personalizar, mudar um pouquinho, empenar um em relação ao outro, não deixar tão simétrico, né? A gente faz as coisas inicialmente simétricas, mas depois a gente distorce, porque na natureza as coisas não são tão simétricas, né? Então, aí você dá umas irregularidades, e aí traria dinâmica para a cena. A cena está monótona porque eu só mudei a escala. Mas seria legal ter um cogumelo mais achatadinho, um cogumelo mais exuberante. E material. É claro que aqui deveria ter material, assim, se fosse cartunesco, umas bolotinhas, uma coisa... Bom, aí tem referências para a gente pesquisar. Mas o foco é mais modelagem, certo? Então, diga. Eu estava dando uma olhada naqueles tutoriais, tem alguns lá que falam sobre você fazer o espelhamento, né? No caso aí, era em termos de, se fosse feito, ao invés da forma que você fez, fizesse só a metade dele e espelhasse, ele teria um resultado mais leve? Não, leve não. É só uma estratégia de modelagem, ao gosto do freguês. Eu acho que para isso, esse tipo de modelo não vale a pena, porque ele é todo cilíndrico. Eu prefiro fazer ele estrudando. Eu poderia fazer ele, tem outras formas. Eu poderia fazer um cilindro e ir cortando o cilindro e mexendo nas escalas. Funcionaria. Eu parti do hexágono. Poderia partir de um cilindro. Né? Mas o espelho é mais para coisas que se alongariam para o lado. Por exemplo, um avião é bom fazer em espelho, porque tem a asa e tal. A gente vai fazer uns tutoriais. Agora, gente, não esperem pelos tutoriais da aula, tá? Isso aqui foi meio um apoio inicial, mas tem muito tutorial na internet. E é uma coisa de prática mesmo. Poderia fazer um vetor e rotacionar. Tem uma série de formas, né? O que eu gosto de modelar é isso. A gente se adapta a determinados modos e o cérebro da gente começa a pensar assim, na minha cabeça tem um cogumelo, mais ou menos abstrato, um shape de cogumelo, e eu fico assim, como é que eu chego lá? Aí eu já tenho os meus modos de chegar. Outras pessoas podem chegar de forma mais rápida e por aí vai, tá? Então, não tem modo melhor ou pior. O importante é chegar. E é claro que tem uma série de fatores que a gente vai começar a prestar atenção que tem a ver com a eficiência. Né? É isso que eu estou dizendo. Assim, eu não preciso ter bilhões de polígonos, eu tenho que suavizar até um determinado nível. Eu tenho que acreditar no smooth. O smooth ele é suficiente para dar um look suave sem que ele tenha polígonos demais.
se esse objeto estivesse no chão de uma floresta, isso podia estar com menos polígono ainda. Assim, se esse é cogumelo, eu estou num game, mas ele vai ficar no cantinho, eu não preciso dessa quantidade. Tá? Então, tem um julgamento de eficiência para a gente saber depois aí, mas isso é outros tópicos. O que eu quis hoje foi trazer para vocês a exportação no Sketchfab, porque essa vai ser, digamos assim, a nossa interface comum de gamificação, tá? Porque é leve, é gratuito para 10 modelos, e eu acho que isso daqui tem umas aplicações comerciais possíveis, tá? Seja para vender o modelo, seja para apresentar um projeto. Por exemplo, isso podia ficar para arquitetura, né? Um arquiteto mostrar para o cliente e o cliente andar pela casa, por aí vai.